Prezados amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje temos a satisfação de conversar aqui com um mestre, com um grande amigo, um dos nossos colunistas, premiado como jornalista, economista, professor José Carlos de Assis. Professor, no papo da semana hoje, semana passada eu falei com o Emanuel Cancela, essa semana é com o senhor. Semana passada foi Lava Jato, foi Tecla Duran, foi essa Tacla Duran, foi essa Tondoleiro e tudo mais. Hoje nós vamos falar um pouco, professor, sobre a crise institucional que passa no país e sobre o projeto revogatório, o projeto de plebiscito do senador Roberto Requião. Fala um pouquinho disso para mim, professor, porque realmente está afligindo a nação, questão econômica, um país rico, um país como o nosso, tem tudo, mas estamos vivendo na miséria absoluta há muitas décadas. Por favor, professor, o projeto Requião, para salvar a nação. Eu acho até que não estamos vivendo assim há muitas décadas. Eu acho que houve algumas décadas que a gente cresceu, desde Getúlio Vargas, na década de 30, Juscelino. Agora, é isso que aconteceu a partir de 2015, 2014, 2015 para cá, é inédito. Quer dizer, nós entramos numa situação de crise absoluta. Quer dizer, todas as instituições da República estão naufragadas, todas derreteram. O Executivo derreteu, o Judiciário derreteu, o Legislativo derreteu, a Procuradoria da República derreteu. A gente está vendo as contradições dessas instituições, quer dizer, a briga pública de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa situação toda é terrível, quer dizer, ela é inédita, nunca aconteceu na história do Brasil. É uma coisa louca, né? E as pessoas não conseguem saber para onde ir, né? Se me perguntarem hoje, né, o que vai acontecer no Brasil na semana que vem, eu não tenho a menor ideia. Se perguntar o que vai acontecer no próximo ano, também não tenho ideia. Agora, eu tenho uma coisa importante, que é o seguinte: nós vamos ter eleições em 2018. Eu não admito a hipótese de que não haja essas eleições. Eu acho até que, no plano das possíveis intervenções militares, isso é uma situação que deflagraria, né, uma reação militar. Quer dizer, não haver eleição no ano que vem deflagraria uma intervenção militar. Não acredito em nenhuma dessas duas hipóteses. Quer dizer, vai haver eleição. Portanto, a gente tem que se preparar para esta eleição. Nesta eleição, a gente pode fazer e propor, então, imediatamente depois dela, dependendo do resultado dela, fazer o que o senador Roberto Requião está propondo, quer dizer, um referendo revogatório de todas as medidas antinacionais e antipovo do governo Temer. Professor, incluindo a reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma trabalhista é um negócio que realmente é chocante para o trabalhor, para os sindicatos, para o campo do movimento sindical. Isso também seria revogado nesse pacote? Seria revogado, mas melhor. Quer dizer, o povo é que vai ditar, claro. O povo é que vai dizer. Claro. E a expectativa que a gente tem é que o povo mande a revogar. Agora, porque foi um projeto que teve desacordo no país inteiro. Claro. A Aliança pelo Brasil, professor, vai apoiar isso? Como é que está a Aliança pelo Brasil hoje, o projeto Aliança pelo Brasil? Nós vamos lançar, nas duas próximas semanas, um programa chamado Aliança pelo Brasil, que é voltado fundamentalmente para a luta pela renovação do Congresso Nacional. Porque uma coisa dramática que tem nisso é o seguinte: nós sabemos como é que funcionou o Congresso Nacional desde o impeachment, né? Eu não digo nem em relação ao impeachment em si, porque as motivações para o impeachment foram variadas. Então, teve situações políticas defensáveis. Agora, o que aconteceu depois do impeachment, aí não tem limite. Foi uma terrível compra de votos, compra de apoio. Quer dizer, nós temos hoje 2/3 do Congresso praticamente no bolso do presidente da República. Então isso é terrível, porque a sociedade brasileira passa a não confiar no seu Congresso. Isso leva ao quê? A que a gente proponha alguma ação efetiva, né, ao longo do ano de 2018, para renovar o Congresso Nacional. Uma iniciativa muito importante essa aí do senador Requião, que o senhor está contribuindo, coordenando.
Agora, professor, eu queria aproveitar a sua experiência, a sua capacidade de análise na área da economia. Questão tributária do país. Uma vergonha, professor. Por que a gente não consegue equacionar de uma forma que seja justa o problema da economia brasileira? Fala um pouquinho aí do perverso modelo aí, tocado pelo Henrique Meirelles. Olha, a questão tributária já vem há muito tempo se falando, há muito tempo se fala em questão tributária. Observa o seguinte, você teve anos no Brasil em que crescemos quase 8%, com a mesma estrutura tributária. Então o problema não é a estrutura tributária, ela pode ser modificada, pode ser aperfeiçoada, uma série de coisas. Mas não vai dizer... muito, não paga muito, professor. Isso aí é uma questão, é uma das questões que tem que ser levantada. Agora, eu quero dizer a você o seguinte... A taxação das grandes fortunas também nos incomoda muito. Eu quero te dizer uma coisa. Em situação de depressão, eu não aumento imposto nem de rico. Porque você tira recursos da economia e direciona esse recurso para o pagamento de juros. E aí você não estimula o crescimento da economia. Uma reforma tributária tem que ser feita com a economia em crescimento. Não é... Essa reforma que fala, essa reforma que diz por aí, vai ter que fazer, é tudo para reduzir os encargos do setor financeiro, sobretudo, e do grande capital. Facilitar a vida dos banqueiros. Exatamente. Agora, essa não tem muito sentido. Então, eu não sou a favor que aumente, mas também não né, espero que reduza, não espero que reduza. Bom, ficamos aí encerrando esse papo. O senhor pode deixar, se quiser, uma última explanação, um último recado para o nosso eleitor, aí, o nosso espectador da Tribuna da Imprensa Sindical. E uma próxima vez, esperamos o senhor aqui semanalmente, estamos fazendo um papo semanal. Vamos ver se a gente consegue, aí, semana sim, semana não, continuar conversando, professor, porque as suas análises são muito pertinentes para a gente entender a política, a economia do Brasil, os rumos, as perspectivas e as estratégias que a gente possa traçar para tentar levar esse país a um projeto de nação, um país tão rico e soberano quanto o nosso. Fica à vontade. Não, só para concluir é o seguinte, eu peço a todos vocês para aderirem ao referendo revogatório. Tem que haver uma assinatura, quer dizer, isso está lá no Avaz, né? Procura um caminho aí para ser assinado. Eu já fiz essa assinatura, inclusive está no meu Facebook lá na página divulgando. Então tá bom, tá ótimo, quer dizer, as pessoas que... Pode entrar na minha, Daniel Mazola, Facebook está lá na minha página. Tá lá. Como é que é meu endereço? Daniel Mazola, perfil do Facebook, pode entrar que está lá. Uma das primeiras postagens lá no alto, do referendo que eu assinei em defesa. Então, é muito importante que isso seja feito, essa assinatura seja feita, né, que a gente tenha um número significativo de assinaturas para dar suporte político a esse documento. Nós já advertimos os investidores internacionais, nós já advertimos os embaixadores, os cônsules, nós já advertimos aqui também internamente ao capital nacional, que não se arrisquem a comprar essas empresas brasileiras colocadas à venda pelo governo federal, para privatização, essas 54 empresas, porque nós vamos tomar de volta, na primeira oportunidade. É isso aí, essa é a nossa posição também. A imprensa tem lado, e o lado da Tribuna da Imprensa Sindical é o lado dos trabalhadores. Obrigado, professor. Um bom trabalho e uma boa tarde. Obrigado. Okay.